Guardião dos Pequenos é um podcast da Hopeful Brasil que orienta pais e responsáveis de forma simples e acolhedora, como proteger crianças de 0 a 9 anos antes, durante e depois dos desastres. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho em um único material, mas que tem um peso, enorme. É um editorial científico do European Journal of Psychotraumatology. O título é bem direto: Crianças e Desastres Naturais. E a nossa missão aqui é tentar descompactar o que a ciência diz sobre o impacto psicológico que eventos como, grandes inundações ou terremotos têm nas crianças. E mais que isso, tentar extrair lições práticas, orientações que o artigo aponta para quem cuida dessas crianças em momentos tão difíceis. E é fundamental começar com a escala do problema. O artigo já joga isso na nossa cara logo no começo. As estimativas são de que 175 milhões de crianças por ano vão ser afetadas por desastres naturais ligados às mudanças climáticas. 175 milhões. É um número que a gente mal consegue processar. É quase a população do Brasil, só que de crianças sendo expostas a traumas graves, todo ano. E o artigo deixa isso muito claro. As cicatrizes não são só na cidade, sabe? Nas casas. O fardo para a saúde mental é gigantesco e silencioso. É realmente um número assustador. Ok, então vamos analisar isso. O artigo não fica só no número geral. Ele vai a fundo no tipo de impacto. E os dados são bem alarmantes. Dependendo do tipo de desastre, algo entre 5% e 43% das crianças afetadas podem desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Exato. E a lista continua. Depressão, ansiedade. Não é um problema só. É um complexo de consequências possíveis. Sim, e o que o artigo traz de mais fascinante, eu acho, é que esse impacto não é uma foto estática, sabe? Tirada logo depois do desastre. É um filme que se desenrola ao longo do tempo. Eles citam um estudo que, eu achei impressionante. Foi feito com crianças depois do terremoto de 2008 na China. Ah, sim? Os pesquisadores acompanharam mais 300 crianças por mais de 4 anos. E a descoberta foi totalmente contraintuitiva. Como assim? Eu imagino que com o tempo as coisas melhoram, certo? O trauma vai ficando para trás. Pois é, essa é a nossa expectativa. E, em parte, ela até se confirma. O estudo mostrou que, com o passar dos anos, os sintomas de TEP e ET... Aqueles mais do choque inicial. Isso. Os flashbacks, o medo agudo, esses tendiam a diminuir. Mas, e aqui que está o ponto, acontecia exatamente o oposto com os sintomas de depressão. Sério? Eles aumentavam com o tempo. Nossa, isso é muito preocupante. É como se o choque inicial, a adrenalina do trauma, fosse dando lugar a uma tristeza mais profunda, né? Uma sensação de perda que só se assenta com o tempo. A ficha vai caindo. É uma ótima forma de colocar. É isso. Talvez o TEPT seja a reação ao evento em si e a depressão seja a reação às consequências. As consequências duradouras. Exato. A casa que não existe mais, o amigo que se mudou, a rotina que foi pulverizada. E esse mesmo estudo chinês nos dá outra pista valiosa. Ele identificou quem estava em maior risco. Crianças do sexo feminino, aquelas que já tinham uma relação mais frágil com os pais e, claro, as que sofreram uma exposição mais direta ao trauma. Então já temos um mapa de risco. Não é todo mundo que reage igual. Isso me faz pensar que a experiência de um desastre não termina quando a água baixa ou a terra para de tremer. O que acontece depois? O apoio que a criança recebe ou não recebe deve ter um peso gigantesco. Gigantesco. E isso nos conecta direto a outra parte crucial do artigo, que fala sobre o papel do suporte social. Tem um estudo fantástico que eles mencionam, com crianças que viveram o furacão Katrina. E a conclusão, vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Que seria a de que a falta de apoio piora o trauma? Sim, essa é a ideia básica. Mas o estudo vai além. Ele mostra que o próprio trauma pode ativamente destruir a rede de apoio da criança. Espera aí. Os pesquisadores chamam isso de modelo de seleção social.
seleção social? Isso, a criança com mais sintomas de estresse pós-traumático tende a se afastar dos amigos, da família, ela pode começar a ver o mundo como um lugar mais hostil ou simplesmente não ter energia para manter os laços. Então a criança entra numa espécie de espiral negativa. O trauma causa os sintomas isolam ela das pessoas que poderiam ajudar, e esse isolamento, por sua vez, piora o trauma e a depressão. É uma armadilha perfeita. É a definição de um ciclo vicioso. E é aterrorizante. Pensa bem, é como se você estivesse se afogando e, por instinto, empurrar-se a boia de salva-vidas para longe. Nossa, a implicação prática disso é imensa. Significa que a intervenção mais urgente talvez seja quebrar esse ciclo. Ajudar a criança a lidar com sintomas de TEPT logo no início pode não ser só para tratar o trauma, é para preservar sua rede de apoio que vai ser vital para a recuperação no longo prazo. Faz todo sentido. E esse isolamento não acontece no vácuo, imagino. O contexto social, a comunidade, tudo isso influencia, né? Com certeza. O artigo conecta isso com um estudo qualitativo sobre a inundação de Chennai, na Índia, em 2015. Lá, fatores como o sistema de castas e a pobreza extrema agravaram a situação, criando mais barreiras ainda para a recuperação. Um cenário desolador. Sim. Mas, no meio disso tudo, os pesquisadores observaram algo que acende uma luz de esperança. E o que foi? Eles viram crianças realizando atos importantes de resgate, de ajuda. Crianças que, mesmo no meio do caos, com recursos mínimos, estavam agindo, ajudando vizinhos, cuidando dos irmãos mais novos. Puxa! Isso quebra aquela imagem da criança como uma vítima puramente passiva, sabe? Elas têm uma capacidade de agir, uma resiliência que a gente subestima muito. E o estudo sugere que, se essas crianças tivessem tido um mínimo de preparação, o impacto positivo delas poderia ter sido ainda maior. Essa ideia de ver a criança não só como vítima, mas como um agente em potencial, é muito poderosa. E isso nos leva à grande questão, a preparação. A gente pode, de fato, preparar as crianças para algo tão inimaginável quanto um desastre natural? O artigo parece dizer que sim, mas com algumas ressalvas bem importantes. E qual seria a principal? A principal é que o modelo tradicional de ensinar não funciona tão bem. Uma pesquisa que o texto cita mostrou algo que, no fundo, a gente sabe. Só ter o conhecimento teórico sobre o que fazer não garante que a pessoa vá agir da forma certa na hora do pânico. Ah, com certeza. Saber onde fica a saída de emergência do avião é uma coisa. Manter a calma e ir até ela durante uma despressurização é outra, completamente diferente. É a diferença entre informação e comportamento internalizado. Então, se dar uma palestra na escola não é suficiente. O que funciona? Hopeful Podcasts, aprenda ouvindo. O artigo aponta para um caminho de envolvimento ativo. A proposta é virar a chave de ensinar sobre desastres para envolver as crianças na redução de riscos. Trazê-las para dentro do planejamento. Exatamente. Em vez de só ouvir, elas participam. Isso não só desenvolve habilidades práticas, mas, e talvez isso seja o mais importante, combate diretamente o sentimento de impotência, que é tão devastador num trauma. E entendi. Ao dar um papel para a criança, uma tarefa, mesmo que pequena, você devolve a ela um senso de controle, de agência sobre a própria vida. Ela deixa de ser alguém para quem as coisas acontecem e passa a ser alguém que faz coisas acontecerem. Isso por si só já deve ser terapêutico. Exato. É uma ferramenta de saúde mental preventiva. E, claro, o artigo ressalta que o papel dos adultos, dos pais principalmente, é insubstituível. A escola pode introduzir o assunto, mas são os pais que precisam reforçar, praticar e, principalmente, dar o exemplo em casa. A preparação tem que ser um projeto de família. Ok. Então, com base em tudo isso que a gente discutiu, vamos tentar destilar as orientações mais práticas que o artigo sugere para pais e responsáveis. Acho que essa é a parte mais importante da nossa conversa. Qual seria o primeiro passo? A primeira lição? A primeira, e talvez a mais urgente, é priorizar a saúde mental logo de cara. Com base no que a gente viu no estudo do Katrina, não dá para esperar. Os sintomas do TEPT, se não forem abordados, podem iniciar aquele ciclo vicioso de isolamento. Agir cedo para diminuir o estresse agudo é uma forma de proteger a maior ferramenta de recuperação da criança, seus laços sociais.
E quando você diz agir, não estamos falando necessariamente de colocar a criança numa terapia complexa no dia seguinte, certo? Pode ser algo mais fundamental. Sem dúvida. Pode começar com o básico. Criar um ambiente de segurança física e emocional. Validar os sentimentos da criança. Dizer que é normal sentir medo, sentir raiva, tristeza. Tentar restabelecer pequenas rotinas, por mais simples que sejam, para devolver um senso de previsibilidade ao mundo dela. E, claro, observar. Se os sintomas persistirem, aí sim procurar ajuda profissional se torna crucial. O ponto é não ser passivo. Certo. Não esperar o isolamento se instalar. A segunda orientação, então, parece vir direto do estudo da China. Se relações parentais frágeis são fator de risco, a conclusão lógica é: Fortalecer o relacionamento familiar é um fator de proteção imenso. No momento em que o mundo lá fora se tornou caótico, perigoso, imprevisível, a família precisa ser o porto seguro. A âncora, o vínculo forte com os pais ou cuidadores, funciona como um verdadeiro escudo psicológico. E como se fortalece um vínculo no meio do caos? Na prática, o que isso significa? Significa presença, significa escuta ativa, sem julgamento, significa abraço, significa, como eu disse, criar ilhas de normalidade. Talvez a casa tenha sido danificada, mas o ritual de ler uma história antes de dormir, mesmo que seja à luz de velas numa barraca, pode ser mantido. Entendi. É comunicar não só com palavras, mas com atitudes a mensagem. Aconteça o que acontecer, estamos juntos e eu vou cuidar de você. Isso é incrivelmente poderoso. A terceira orientação nos leva de volta à ideia da preparação ativa. O artigo é bem enfático. Envolver a criança é muito mais eficaz do que só informar. Sim, e isso pode ser bem concreto. Por exemplo, criar um plano de emergência em família. Não um plano feito pelos adultos e comunicado às crianças, mas construído com elas. Ah, que interessante. Qual a responsabilidade de cada um? Uma criança um pouco mais velha pode ser a responsável por colocar a coleira no cachorro. Uma menor pode ter a tarefa de pegar seu brinquedo de conforto favorito. A tarefa em si é menos importante do que o ato de ter uma tarefa, de sentir que faz parte da solução. Perfeitamente colocado. Dar responsabilidades compatíveis com a idade transformam elas de passageiros assustados em membros da tripulação. Muda completamente a dinâmica psicológica. E por fim, o quarto ponto, que está um pouco implícito no texto, mas é fundamental, é sobre o exemplo. Se a gente sabe que só o conhecimento não muda o comportamento... Então os pais precisam ser um modelo. As crianças aprendem muito mais com o que os adultos fazem do que com o que eles dizem. Se os pais tratam a preparação com seriedade, se montam um kit de emergência, se discutem o plano sem pânico, mas com pragmatismo, a criança internaliza que aquilo é uma parte normal e importante da vida, não um motivo para terror. O comportamento dos pais é o principal regulador emocional da criança. Exato. Então, para resumir essas dicas práticas. Primeiro, agir rápido na saúde mental para evitar o isolamento. Segundo, fazer da família um escudo protetor, um porto seguro. Terceiro, dar às crianças um papel ativo no planejamento. E quarto, ser o exemplo de calma e preparação que a gente quer ver nelas. Exatamente. E é fundamental amarrar tudo isso com a conclusão do editorial. Ele defende que, por mais importantes que sejam as ações individuais das famílias, a resposta precisa ser de saúde pública. A responsabilidade é coletiva. Que todos os países deveriam ter planos estruturados, com ferramentas para identificar as crianças em maior risco, com treinamento para professores, profissionais de saúde e com pesquisa contínua, para a gente aprender com cada desastre. Então, saímos desta análise com uma visão muito mais nuançada. Vimos a escala assustadora do problema, a forma complexa como o trauma se desenrola no tempo e, o mais importante, um caminho que não foca na vitimização, mas sim na preparação, no fortalecimento dos laços e no protagonismo das crianças. E o artigo termina com um apelo que é ao mesmo tempo poderoso e um pouco melancólico. Ele foi escrito em 2018, mas cita uma recomendação feita em 2004. 2004. Isso.
pouco antes do devastador tsunami asiático. Já naquela época, a recomendação era clara: todo o país precisa se preparar para as consequências psicológicas de um desastre. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar conosco. Se essa necessidade de um planejamento proativo era evidente há mais de 2 décadas, e desde então os desastres climáticos só ficaram mais frequentes e intensos, O que de fato está nos impedindo de implementar essa preparação em larga escala hoje? Este podcast foi produzido pelo programa Hopeful para o Desenvolvimento Humano em Desastres, que pesquisa os danos de curto a longo prazo, causados pela exposição a desastres em qualquer fase do desenvolvimento do indivíduo, em seus 3 principais aspectos: físico, cognitivo e psicossocial. Este foi o Guardião dos Pequenos, um podcast da Hopeful Brasil que orienta pais e responsáveis, de forma simples e acolhedora, como proteger crianças de 0 a 9 anos antes, durante e depois dos desastres. O Guardião dos Pequenos está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou na sua plataforma preferida. No aplicativo você pode nos seguir e ficar por dentro de todo novo episódio. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.